Então hoje a gente vai falar das leis da termodinâmica. E a termodinâmica é uma parte muito importante para a física, né? Ela é base de um tanto de engenharia, engenharia metalúrgica, engenharia mecânica. Muitas engenharias trabalham e precisam da termodinâmica. É por isso que a gente tem que falar de termodinâmica no segundo grau. E é claro, né? Todo mundo tem que conhecer um pouquinho de cada coisa para poder opinar numa sociedade em que depende tanto da ciência e da tecnologia. Né? Melhor tirada de cientista que eu já vi é do Carl Sagan, que ele fala assim: nós vivemos em uma sociedade totalmente dependente de ciência e tecnologia, na qual praticamente ninguém conhece ciência e tecnologia. Né? Ele está certo. Então é bom a gente aprender, mesmo que você não vá usar muito na sua vida. Então olha só, aqui para mim está aparecendo espelhado aqui no Meet, mas vocês estão vendo certinho? No Meet eu estou me vendo espelhado. Sim ou não? Eu não sei se eu não sei mexer, só pra mim tá pequeno, tá cortando um Tá pedacinho. tranquilo? É porque eu estou vendo tudo ao contrário no Meet. Eu acho que ele faz de propósito para que a gente consiga se orientar na tela. Assim. A Bold, tá me ouvindo? Pode falar. Como que eu coloco a tela inteira pra tá te vendo? Que eu tô vendo só um pedacinho. Não, eu não vou compartilhar a tela não. Você vai fixar a tela em mim. Então você coloca Como o que eu mouse em faço isso? cima da minha câmera e tá vendo que tem um Ah, agora alfinetezinho? deu. Deu certo. Aí você vai clicar no Obrigada. alfinete, tá? Então assim, para começar a falar das leis da termodinâmica, elas são duas leis. A primeira fala de conservação de energia e a segunda, ela fala de como a energia se movimenta, tá? Basicamente é isso. Mas para falar das leis da termodinâmica, a gente tem que falar do trabalho realizado por um gás. O trabalho de um gás pode ser realizado por ele ou sobre ele. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir essa palavra aqui, ó, né? Porque quando a gente fala trabalho no dia a dia, a gente tem uma ideia que trabalho é aquilo que cansa, né? É aquilo que desgasta. Mas na física, nem sempre. Um trabalho pode ser um ganho de energia para a física, ou pode ser uma perda de energia. Tá? Então, o trabalho é uma expressão, em inglês é work mesmo, tá? Então, é trabalho, não é uma tradução errada. Trabalho é a variação de energia de um corpo devido à aplicação de uma força por ele, vou colocar assim, ó, ou sobre ele. Então, nem toda força realiza trabalho, tá? Nem toda força dá ao corpo energia ou tira energia do corpo, tá? Mas todo trabalho depende da aplicação de uma força. Quando a gente estiver vendo trabalho mecânico, a gente vai definir, a gente vai mostrar por que algumas forças não realizam trabalho, não tiram ou não dão energia de um corpo. Tá? Então, definiçãozinha clássica de trabalho. Tá? Trabalho é a variação de energia de um corpo devido à aplicação de uma força sobre ele, ou por ele. Quando um gás ele faz uma força, né? Quando o próprio gás faz uma força, ele está realizando trabalho. Mas quando um gás ele recebe uma força, e aí ele está recebendo trabalho. Tá? Então, basicamente é isso. Vamos supor que você pega e arremessa uma bolinha de tênis em alguém. Tá? Ao arremessar a bolinha de tênis, você está realizando trabalho sobre ela. Porque você está dando a essa bolinha uma energia. Né? Ela não tinha uma energia, você está dando para ela. Agora, imagina, então você está perdendo energia porque você está realizando trabalho, porém a bolinha está ganhando energia. Então tá vendo? Para você o trabalho é negativo, né? A gente vai ver depois.
a saída, existe uma saída de energia do seu corpo. Agora, para a bolinha, existe uma entrada de energia no corpo. Então depende um pouquinho aí desse fluxo de energia. Aqui eu coloquei o seguinte, eu coloquei um cilindro dotado de um êmbolo móvel, que é a coisa que a gente mais vê, né, quando a gente viu transformação gasosa. E imagina que aqui dentro tem um gás, tá? Então, ó, tem um, eu vou colocar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Beleza. Tem 18 partículas aqui dentro, só para dar um exemplo. E aí, vamos supor que eu pegue isso aqui, só subir um tiquinho. Vou colocar ele aqui embaixo. Que aí eu coloco a definição de trabalho ali em cima. Gente, quem nunca teve aula comigo, né? Estela na salinha está começando hoje e tal. Vocês têm total liberdade de abrir o microfone, tá? E me interromper e fazer pergunta. Mas sintam-se à vontade mesmo. O professor está aqui para tentar esclarecer as suas dúvidas. Tá? Então não deixe a dúvida acumular. Se eu estiver falando alguma coisa e você não entender, me interrompe. Tá? Então aqui ó, tem um cilindro dotado de um êmbolo móvel, significa que esse êmbolo pode subir ou descer. E aí vamos supor que eu coloque aqui esse cilindro no fogo. Não, achei que era mensagem no Telegram, mas é outro amigo meu mandando. Então olha só, aquele símbolozinho de fogo da química, né? O que vai acontecer? A temperatura desse gás vai aumentar. Só que esse cilindro aqui, esse êmbolo, né? Ele pode subir ou descer. Então, se a temperatura aumenta, a tendência é que o volume desse gás aumente. Então, se eu esperar um certo tempo, eu vou ver esse cilindro, esse êmbolo móvel do cilindro, subindo. Olha só. Ele vai vir para cá, ó. Certo? Então ele vai subir, ele vai ter um deslocamento. Deixa eu fazer uma coisa diferente, quer ver? Só para vocês entenderem. Agora eu estou pegando a manha disso aqui, ó, que eu consigo diminuir, colocar isso aqui mais transparente, só para dar a ideia que ele saiu daqui de baixo e foi lá para cima. Então o que vai acontecer com essas partículas aqui? Essas partículas, elas vão, né, ocupar um espaço maior do que estava ocupando antes. Porém, elas vão ocupar esse espaço maior também, né, com uma temperatura maior, elas vão estar mais agitadas. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, olha só, o gás vai expandir e vai jogar o êmbolo lá para cima, se eu esperar um pouquinho. Tá? Então, vamos supor que eu esperei um certo ΔT. T minúsculo eu uso como tempo. E T maiúsculo eu uso como temperatura. Tá? Então, já vão acostumando aí com as notações que eu uso. Olha só, trabalho é quando você aplica uma força e empurra um objeto, faz alguma coisa. O gás, ele empurrou, ele fez uma força aqui no êmbolo, né? Olha só, ele exerceu uma força aqui no êmbolo que fez esse êmbolo subir. Não foi? Ele fez uma força empurrando o êmbolo para cima. Essa força ela foi realizada em toda a área do êmbolo. Então aqui a gente tem uma área A. Lembrando então que houve um aumento de pressão e isso fez com que o êmbolo subisse, já que pressão é a força exercida pelo gás dividido pela área. Eu vou escrever só assim, ó. Se pressão é força sobre a força é a pressão vezes a área. Concorda comigo, todo mundo? Mas por que você está fazendo isso, Abud? Bom, eu estou fazendo isso. Vocês estão vendo a tela toda ou está cortando aqui no canto para vocês?
Tá vendo tudo? Ah, porque pra mim tá meio que cortando, tá esquisito. Ah, não, agora eu tô me vendo todo. Beleza. Então, olha só. Por que eu fiz isso? Porque a definição de trabalho, eu acho que vocês conhecem, a definição de trabalho mecânico é trabalho, que eu uso como a letra W, é a força vezes o deslocamento, né, de um corpo. Então, olha só, houve um deslocamento. Espera aí que tem gente entrando, a Bianca está entrando agora. Bom dia, Bianca, tudo bem? Para quem, Bianca, pessoal novo, fixa a tela aí em mim, que eu vou trocando de tela aqui por mim mesmo, tá? Olha só, qual que foi o deslocamento desse êmbolo? Olha, ele veio daqui até aqui, ó. Então, quando o gás, quando foi ele aquecido e ele empurrou o êmbolo, ele deslocou o êmbolo por um certo deslocamento vertical, né, para cima. Ele jogou o êmbolo lá para cima. Beleza. Trabalho é força vezes deslocamento. Só que como esse deslocamento foi na vertical, eu posso falar que isso aqui é uma certa altura. Nada mesmo, né? O êmbolo foi elevado a uma certa altura. Por quê? Vocês vão entender. Porque eu quero fazer o seguinte, ó. Eu quero substituir essa força. A força que o gás exerceu é a pressão vezes a área. E o deslocamento foi a altura que esse gás, que esse êmbolo subiu. Aí, quem é craque aí na geometria vai me falar uma coisa. Qual que o que significa área vezes altura? Se eu pego essa área que eu tinha assinalado antes, ó, eu não tinha assinalado essa área aqui antes, ó, essa área do êmbolo vezes a altura. Área vezes a altura. O que é isso? É o volume, amor? Pode falar mais alto um pouquinho. Acho que meu computador está com volume baixo. O volume. É o volume. Nesse caso, o gás tinha um certo volume aqui, né? Ó, ele tinha um volume que ele ocupava aqui. Esse volumezinho aqui. Essa área da base vezes a altura, essa porção toda aqui, foi daqui até aqui, representa a variação de volume do gás, concorda? É o tanto que o volume dele aumentou. Então, olha só, eu posso escrever que o trabalho, pressão, área da base vezes a altura. Então, trabalho é a pressão vezes a variação de volume do gás. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, que eu buguei meu atalho aqui da canetinha lá. Não sei o que eu faço, que troca esses atalhos aqui, viu? Eu aperto alguma tecla, depois eu vou testar alguma tecla que eu aperto. Olha só. Então vamos fixar aqui, ó. Só abrir de novo. E volta. Voltou. Então vamos fixar aqui. Significa então que quando o gás empurrar o êmbolo para cima, né, a pressão é constante, né? A pressão é o êmbolo móvel. Toda vez que tiver êmbolo móvel, a gente sabe que é uma transformação isobárica. Quando o gás estiver empurrando o êmbolo para cima, eu vou ter um trabalho positivo. Por quê? Se o trabalho é a pressão vezes a variação do volume, a pressão ela é sempre positiva. Não existe pressão negativa, né, gente? Se a pressão é sempre positiva, quando houver uma variação de volume positiva, ou seja, o gás estiver expandindo, o gás vai estar perdendo energia. É estranho, né? Olha só. Em uma expansão do gás, que é o que aconteceu ali, o ΔV é positivo. A gente fala que o ΔV é maior do que zero. Tudo que é maior do que zero é positivo. Certo? Então, o trabalho
Então, o trabalho também vai ser positivo. Porque, olha só, a pressão ela é sempre positiva. Trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume. A pressão é sempre positiva, não existe pressão negativa. A variação do volume pode ser ou positiva ou negativa. Quando for positiva é expansão, quando for negativa é compressão. Tá? Então, ó, em uma expansão, o ΔV é positivo, o trabalho é positivo, porém, quem que empurrou o êmbolo para cima? O gás. Quando você empurra o objeto, você está dando parte da sua energia para aquele objeto. Então, o gás perde energia para mover o êmbolo. O gás ele perdeu energia para mover o êmbolo para cima. Ou seja, olha que estranho. Na termodinâmica, o sinal de positivo na termodinâmica e no trabalho, só quando eu falo do trabalho, um trabalho positivo, toda vez que eu vir um trabalho positivo, por exemplo, o gás realizou um trabalho de 1000 joules. Então vai ser positivo, né? Um trabalho positivo significa perda de energia para o gás. É o mais esquisito que existe, mas é assim, tá? Por quê? É porque ele expandiu, porque ele empurrou o êmbolo. Para empurrar o êmbolo, ele tem que gastar energia, tem que transferir energia para o êmbolo. Então, toda vez que um objeto, um gás, estiver se expandindo, ele vai estar perdendo energia. Agora, em uma compressão, tá? Então, imagina o seguinte, imagina o contrário. Imagina o contrário disso aqui, ó. Vou até... Quer ver? Ó. Só trocar aqui as coisas de lugar, ó. Tá? Por exemplo, ó, agora eu vou comprimir o gás. Não é o gás mais que faz. Eu vou chegar aqui e eu vou fazer uma força em cima do gás. Certo? Essa força vai fazer o êmbolo descer um certo ΔS. Então, ó, eu faço uma força, o gás vai sofrer uma variação de volume, porém essa variação de volume é negativa, né? Ó, ΔV. Eu empurro o gás, empurro o êmbolo para baixo, e aí ele vai diminuir, ele vai ficar menor. Não preciso nem de calor aqui embaixo. Eu simplesmente pego o êmbolo e empurro para baixo. E eu faço o gás ficar menor, ele vai ter um ΔV ali. Tá? Em uma compressão, o ΔV é negativo, o volume final é menor do que o inicial, a variação de volume é negativa. Então, o trabalho também é negativo. Lembra? Por quê? Porque quem define o sinal do trabalho é a variação de volume, já que a pressão é sempre positiva e eu estou multiplicando um pelo outro. Quando aqui for mais e aqui mais, o trabalho é positivo. Quando aqui for mais e aqui menos, o trabalho é negativo. Tá? E o que significa quando o trabalho for negativo? Significa que o gás ele recebeu energia de fora. Porque quando eu comprimo o gás, essa energia da compressão, essa força exercida esse trabalho exercido sobre o gás, tem que ir para algum lugar. Então,
E o gás ele pega essa energia e transforma em energia interna. Tá? Depois a gente vai falar disso na próxima tela. O gás recebe energia do movimento do êmbolo. Porque o êmbolo ele é movimentado, mas uma hora ele para. E quando ele para onde que vai essa energia? Para o gás. Certo? Então, se eu comprimo um gás, você pode pegar, se você tiver bicicleta aí, e se você tiver aquelas bombas de encher pneu de bicicleta, faz um teste. Começa a bombear bem rápido assim e bota próximo da sua perna para você ver o ar saindo mais quente. Então, olha só, ΔV é negativo, o trabalho é negativo. Então, na termodinâmica, quando eu tiver um trabalho negativo, o trabalho aqui foi de menos 1000 joules. Isso significa ganho de energia. A termodinâmica ela tem todo um raciocínio encadeado, assim. Se isso aconteceu, é por causa disso, vai refletir naquilo. Tá? Então é sempre uma sequência lógica. E é difícil, tá? A termodinâmica não é fácil. A única coisa que a termodinâmica Abud, não... repete para mim na compressão. Olha só. O ΔV é ΔV negativo e é o negativo. trabalho? Então você está calculando o trabalho, né? Ó, trabalho é igual a pressão, que é sempre positiva, vezes um ΔV negativo. Né? Então você vai ter um trabalho negativo, certo? Só que o que aconteceu? Eu comprimi o gás, eu empurrei o êmbolo para baixo, só que o êmbolo para em um certo ponto. Aquela energia cinética que ele tinha foi para onde? Foi para o gás. É como se a energia fosse transmitida, ela vem lá do meu movimento, a hora que o êmbolo para, ele transmite essa energia para o gás. Aqui é diferente, ó. Aqui o cálculo do trabalho é assim, ó. Trabalho é igual a mais P vezes mais ΔV. Então dá um trabalho positivo. Mas isso aqui significa o quê? Que o gás ele está movimentando o êmbolo para cima. Ele está usando a energia dele para movimentar o êmbolo para cima. E aqui na compressão, ele recebe a energia do movimento do êmbolo. É o contrário, né? Entendeu? Entendi, obrigado. Então é por isso que quando a gente fala do trabalho, existe essa loucura aqui dos sinais. Tá bom? Até aí, beleza? Entenderam por que trabalho positivo é perda e trabalho negativo é ganho? Beleza. Trabalho é uma das formas de um corpo ganhar energia. Uma das formas. Qual que é a outra Abud, o forma? que estava escrito ali no cantinho? O gás recebe energia. O gás recebe energia do movimento do êmbolo. Foi mal pela letra. Não, é porque essa fotinha fica na frente, sua tela. Ah, é verdade. Estou esquecendo disso. Depois eu vou limitar a minha tela aqui. Estou esquecendo disso mesmo. Obrigada. De nada. Quer ver, ó? Vou até fazer isso agora. Deixa eu só ver aqui como é que tá. Vou até limitar aqui já para eu... Aqui eu não posso usar. Beleza, aí já sei aqui, ó. Vou até colorir aqui. Opa, ferrei tudo, peraí.
beleza. Galera, vocês já viram muitas vezes aí termodinâmica na escola? Vocês já viram a segunda lei? Quantas vezes? A primeira também. Eu não lembro, nem lembro o que é isso. Eu sempre negligenciei física, Abud. O Então, quê? agora que eu tô aprendendo. Eu sempre negligenciei física, sabe? Então, agora É? que eu tô aprendendo. Ah, que bom que você está aprendendo, então. Física não é fácil, né? E ainda mais se você tiver. Você foi aluno de escola pública? Isso. E o E pior é já que. tem uns 5 anos que eu formei. Tá. Escola pública é difícil, né? Porque eu até estava conversando isso com a minha esposa esses dias. A escola pública, se o professor quiser dar aula, ele até, se ele, tipo assim, quiser dar aula, ele vai dar aula bem. Eu conheço muitos professores de escola pública que são ótimos professores, não deixam nada a desejar em relação aos professores da particular. Porém, se a turma não ajuda, dificilmente ele vai conseguir render, né? Aí é difícil, aí prejudica a turma toda. O que é isso que eu fiz? Vamos lá, então. Existem duas maneiras da gente passar energia para um corpo, tá? Que é o calor e o trabalho. O calor é fácil, porque o calor a gente já estudou e todo mundo estuda muito, né, na escola. A ideia é o calor. Aquela parte de calorimetria, ela é muito bem estudada e tal, que é o quimacete, né? O gás também tem calor específico, tá, gente? O gás tem isso tudo, mas o Enem não cobra, ainda bem. O Enem não cobra esse. Porque o calor específico de um gás, só de curiosidade, existe o calor específico a pressão constante e existe o calor específico a volume constante. Tá? Só para você ter uma ideia. Isso aí não é cobrado no Enem. Você pegar um livro para estudar e tal, não se preocupe com isso. Só vamos lembrar o seguinte: vamos lembrar a definição de calor. Calor é o fluxo de energia, né, do corpo mais quente para o corpo mais frio. Ele é natural e tal. Não é isso que eu quero, não. Eu quero é aquela parte matemática do negócio. Como assim, Abud? Eu quero o seguinte: quando um corpo recebe calor, vamos pensar no ΔQ igual a MC ΔT, só para mostrar de onde que vem essas ideias dos sinais. Calor, uma das maneiras de calor é MC ΔT. Olha só, pensa nos sinais das coisas. A massa é sempre positiva. Não existe massa negativa. O calor específico é sempre positivo. Certo? O ΔT é a única coisa aqui que pode mudar de sinal. E tem a possibilidade do ΔT ser positivo, que é quando um corpo é aquecido, e tem a possibilidade do ΔT ser negativo, que é quando um corpo é resfriado. Então presta atenção. Em um aquecimento, o ΔT do gás é positivo. E para ele aquecer, ó, o ΔT é positivo, o ΔT é maior do que zero. Então, o ΔQ também vai ser maior do que zero. Não, porque vai ficar ΔQ igual a mais, mais e mais. Então, ΔQ positivo. Significa o quê? Significa que o gás, nesse caso,
recebeu calor. Ele está mais próximo de algo mais quente que ele. Agora, em um resfriamento, o que vai acontecer? Em um resfriamento, o ΔT é negativo. Então, o ΔQ também é negativo. Porque vai ficar mais, e aqui vai dar menos. E isso significa que o gás perdeu o calor. E calor é energia. Então, ó, quando eu tenho mais ΔQ, vai significar que o gás recebeu calor. Se eu tiver um menos ΔQ, vai significar que o gás perdeu calor. Agora pensa o seguinte, pensa que eu tenho aqui uma amostra gasosa. Aqui eu tenho um gás qualquer, confinado aqui dentro. Tá? Então eu tenho um gazinho aqui. Pode ser hélio, por isso que dá a coloração azul, tipo Netuno. Netuno é um planeta que e Urano, eles são mais azulados por causa da alta concentração de hélio. Tá? Então aqui eu tenho um gás. E esse gás, ele tem uma certa energia ali dentro, né? Ele é um gás ideal, vamos lembrar disso, né? Um gás ideal, por isso que eu falei que pode ser hélio. Existe uma energia ali associada à movimentação das moléculas desse gás. Então, se eu pensar nas moléculazinhas, elas estão andando em direções aleatórias. Cada moléculazinha aqui pode estar indo para um lado. Existe uma velocidade, né, dessas moléculas. E a gente sabe que a temperatura é uma grandeza que pode representar a velocidade dessas moléculas para a gente. Pode representar se elas aumentaram de velocidade ou se diminuíram, inclusive, né? A gente sabe disso. A gente sabe que quando existe um ΔT, agora vamos falar do gás juntando as duas coisas, tá? Vou colocar até aqui. Calor mais trabalho. O gás, ele não é tipo o que a gente estava estudando antes. O gás, ele pode receber calor e trabalho e perder calor e trabalho para mudar essa movimentação das moléculazinhas dele. Isso é o mais legal. Porque é o seguinte, dessa amostra gasosa, ela pode receber, vou colocar de outra cor, receber energia na forma de calor. Vou colocar uma setinha entrando, tá? Ó. A setinha entrando é o fluxo de energia. Vamos combinar isso aqui. Ó. Então, vamos supor que ele recebeu calor, mais ΔQ. O que vai acontecer com as moléculas? Elas vão ficar mais agitadas. E eu vou observar um aumento na temperatura do gás, se for só isso acontecendo. Né? Esse gás também, ele pode perder calor. Então, olha a setinha saindo do gás. É a energia saindo do gás. Ó, se a energia sai do gás na forma de calor, é negativo. E aí as moléculas vão ficar menos agitadas, a temperatura vai diminuir. Porém, o gás está sujeito a ser comprimido também. Eu posso comprimir um gás. Eu posso chegar aqui e realizar um trabalho sobre esse gás. Quando eu realizo um trabalho sobre o gás, o trabalho é negativo. Olha só, o sinal é negativo, mas a setinha está entrando. Você tem que lembrar, né? Que trabalho negativo significa ganho de energia. Então, se um gás é comprimido muito rapidamente, por exemplo, ele vai perder, ele vai ganhar energia, a temperatura dele vai aumentar. Porém, existe a possibilidade também desse gás começar a se expandir, né?
E quando um gás começa a se expandir, ele tem que empurrar a vizinhança dele. Imagina uma bexiga, para ela expandir, ela tem que empurrar a atmosfera inteira. E aí ela perde energia na forma de trabalho. Então, existem duas maneiras de entrar energia no gás e duas maneiras de sair energia do gás. E o que a gente está olhando aqui? A gente vai olhar para uma coisa chamada U. U significa a energia interna do gás. É a energia que está associada à movimentação das moléculas do gás. Certo? Essa Ô, Túlio, diga. por que no trabalho dos dois lados ficou o sinal negativo? Porque eu errei. Obrigado por lembrar. É positivo aqui na saída, né? Valeu. Isso é muito fácil de errar, gente. Tem que tomar muito cuidado com esse sinal do trabalho, porque a gente acostuma a falar que o que sai é negativo, né? Mas no caso do trabalho, o que sai é positivo. U é a energia interna do gás. Eu posso calcular essa energia interna do gás, galera, não sei se vocês já viram essa equação, com uma equação muito legal. 3nRT sobre 2. Isso aqui me dá a energia interna do gás. O N é o número de mols, o R é a constante dos gases ideais, o T é a temperatura. Então, por exemplo, imagina só que eu tenha 1 mol de gás a uma temperatura de 300 Kelvin. Certo? O R é sempre... nessa fórmula, o R tem que ser sempre 8,31, tá? Não dá para você usar outra coisa. A energia interna vai ser 3 vezes 1 vezes 8,31 vezes 300 dividido por 2. Por que tem dividido por 2? Porque essa energia é associada ao movimento das moléculas do gás. E a energia do movimento é energia cinética. E a energia cinética é mv² sobre 2. Por isso que a energia interna do gás está dividida por 2 aí. Porque ela é uma energia cinética. Tá bom? Então, se te perguntar isso um dia, você já sabe. Quanto que dá? Quanto de energia interna esse gás tem nesse estado que ele está? Ó, 3 vezes 8,31 vezes 300 dividido por 2. Ele vai ter 3.739,5 joules de energia interna. Simples assim. Tá bom? Então isso aqui, ó, é a energia interna do gás. Aí você pode prestar atenção nessa forma. A única maneira da energia interna do gás mudar é se o número de mols do gás mudar ou se a temperatura mudar. Termodinâmica é tudo encadeado, então usa a lógica. Olhando para a forma, só vai mudar a energia interna se a temperatura mudar ou o número de mols mudar. Eu falei para vocês que o número de mols não muda quase nunca. Então, a energia interna só vai mudar se a temperatura mudar. Então, ela varia de acordo com N e T. Como N quase nunca muda, nós vamos prestar atenção muito na temperatura. Você vai falar o seguinte, se a temperatura do gás diminuir é porque ele perdeu energia interna, isso é fato. Mas como que ele pode perder energia interna? Perdendo calor ou realizando trabalho. Vamos colocar aqui os termos, ó. Perder calor é perda de energia. Realizar trabalho. Aqui ele ganhou o calor. Vou colocar, já estou colocando no passado ali, né? Realizou o trabalho. Ganhou o calor e aqui recebeu o trabalho.
Para a gente decorar também o jeito de falar. Né? Beleza? Então, olha só, a energia interna depende muito da temperatura e pouquinho do número de mols. Depende também, mas é porque nos exercícios não varia quase nunca. Então, se a temperatura aumentou, é porque ou ele ganhou calor ou ele recebeu trabalho. Se a temperatura diminuiu, é porque ou ele perdeu calor ou ele realizou o trabalho. Vamos escrever isso aqui. Então, olha só. Vamos repetir a equação. Só que agora eu estou falando de uma variação de U. A variação de U pode ser uma variação de N também, mas a gente já falei, né? Quase nunca acontece. Então, a variação de U depende da variação de T. Olha que legal. Se eu tenho um ΔT positivo, obrigatoriamente eu vou ter um ΔU positivo. Esse símbolo matemático aqui significa se e somente se. Toda vez que a ΔU for positiva é porque eu tive uma variação positiva de temperatura. E vice-versa. Não tem exceção. Tá? Agora, isso pode acontecer de duas formas. Isso pode acontecer quando o cara recebeu calor e ou recebeu o trabalho. E ou porque pode ser um de cada vez, pode ser os dois ao mesmo tempo. Se a variação de temperatura é negativa, obrigatoriamente eu tive uma perda de energia interna. E isso só vai acontecer se eu tiver uma perda de calor ou uma realização de trabalho. Tá bom? Isso aqui, galera, é a primeira lei da termodinâmica, sem escrever a primeira lei da termodinâmica. Olha só, juntando isso tudo, a gente chega no raciocínio da primeira lei da termodinâmica. Que é assim, ó, a variação da energia interna é igual à variação do calor menos o trabalho realizado ou recebido. Por que o sinal de menos? Vou até colocar diferente, ó. Menos um trabalho que pode ser criar uma nova primeira lei da termodinâmica para ficar mais didático. Geralmente é só menos W, mas aqui eu vou colocar entre parênteses mais menos W. Para lembrar que o trabalho pode ser positivo. Se ele for positivo, menos com mais vai dar menos. Então significa uma perda de energia interna. Se ele for negativo, menos com menos dá mais, significa um ganho de energia interna. Pronto. Esse raciocínio todo que a gente fez encadeado aqui agora serviu para a gente chegar na fantástica primeira lei da termodinâmica. Tá bom? Então essa aqui é a nossa primeira lei. Vamos dar o nosso primeiro intervalozinho de 10 minutos. Para quem entrou depois, eu vou adotar isso para o resto da minha vida agora. A cada 50 minutos de aula, a gente vai dar um intervalo de 10 minutos. Foi ordem médica, tá? Por causa da postura. Mas também, se você pesquisar artigos sobre aprendizado, é recomendável sempre a gente dar uma pausa de 10 minutos a cada 50 minutos de estudo. E aí a gente vai partir disso aqui, ok? Tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo, Abud. Então, beleza. Então, daqui 10 minutinhos a gente volta, ok? Vamos lá tomar uma água e tal.